Na última semana, a França avisou que vai fechar as fronteiras. Isso já cai como uma bomba porque tá todo mundo com medo de Portugal fechar também. No vídeo de hoje eu vou esclarecer um pouco mais essa notícia. Se a França vai fechar realmente, qual o prazo e se corre risco também de Portugal voltar a fechar as fronteiras com o restante do mundo, né? Vamos ver. Depois da vinheta a gente tá de volta. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. No vídeo de hoje a gente vai tratar dessa notícia que caiu como uma bomba aqui na Europa, né? A gente sabe todo o conflito, toda a confusão que tá acontecendo aqui pela redondeza e como se não bastasse, a França anunciou que vai fechar as fronteiras aí por um prazo até relativamente longo. Então, o primeiro medo das pessoas que vêm para Portugal, que é o nosso principal público, né, aqui no canal e também lá no nosso Instagram, é se Portugal também corre risco de fechar. Então a gente vai destrinchar essa notícia hoje para tentar tranquilizar vocês sobre as notícias que estão saindo e, na verdade, não é motivo para pânico, ainda não corram para as montanhas, calma um pouquinho. Mas você que tá chegando de paraquedas, sou Thiago Assis, juntamente com a Carol, minha esposa, nós estamos à frente desse canal, já com mais de 600 vídeos aqui de puro conteúdo gratuito para enriquecer o seu planejamento e te manter muito atualizado relacionado às notícias aqui sobre Portugal. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu comentário aqui também, caso você tenha alguma dúvida ou uma outra opinião, deixa seu comentário aqui, tá bem? E deixa seu like também, não esqueça. Além disso, segue a gente lá no Instagram, no @casalbuscapé, que tem story todo dia, muito conteúdo lá também diário, mostrando a nossa rotina aqui em Portugal. Mas vamos pro conteúdo, eu vou mostrar aqui na tela do computador essa notícia que saiu aí, né, sobre essa questão aí da França ter anunciado, né, que vai fechar as fronteiras. A gente tem aqui no sábado, né, que é um jornal muito conhecido aqui de Portugal, com essa notícia aqui. A notícia saiu, se eu não me engano, foi no dia 17. Se eu não tiver em erro, tem algum lugar aqui dizendo que foi no dia 17, tá? De outubro aqui, ó. 17 de outubro, a notícia que saiu, avisando que a França avisa países da União Europeia que vai fechar as fronteiras. E aí o coração do ser humano aí no Brasil já entra em choque, já pensando, meu pai do céu, vai fechar a fronteira de novo. Lógico, a gente acabou de sair de uma pandemia, de uma confusão mundial aí, e o maior medo das pessoas é realmente que essas fronteiras voltem a fechar. Mas vamos destrinchar essa notícia aqui, né? Portugal recebeu a notificação do governo do Emmanuel Macron, que é o primeiro-ministro lá, o dono da França, né? No início do mês. A medida vai vigorar para já de 1º de novembro, ou seja, já nesse iniciozinho de novembro até 30 de abril de 2023, mais conhecido como um dia depois do meu aniversário de 37 anos de idade. Sim, minha gente, eu tenho 37 anos, caso você não acredite. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A França vai suspender, tá dizendo aqui, né? A França vai suspender o acordo Schengen que mantém as fronteiras abertas dentro da União Europeia, né? De novembro até o final de abril do próximo ano. Para você que não conhece o que é o espaço Schengen, é um acordo entre alguns países aqui da Europa para que exista livre circulação, para que as pessoas consigam ir de um lugar a outro com mais tranquilidade. Então, a Espanha, a França, a Alemanha, Portugal, Itália, vários países aqui da Europa fazem parte do espaço Schengen. Então, o trânsito entre esses países, a ida de um país para outro, é feita sem passagem pela imigração por controle imigratório. Levando em consideração que a França vai suspender esse acordo Schengen, significa que todo mundo que entrar ou sair da França a partir de um país aqui da Europa vai ter que passar por uma fronteira imigratória, ou seja, vai ter que passar por uma vista de olhos, né, como diz aqui em Portugal, dos agentes da imigração francesa. O aviso chegou no Ministério dos Negócios Estrangeiros, do MNE, tá, no início do mês, avança o Correio da Manhã. O Correio da Manhã é um outro jornal bem conhecido aqui de Portugal. Continuando aqui, o governo francês vai assim voltar a controlar suas fronteiras. Em causa está um alarme terrorista, o aumento de ilegais a partir da zona dos Balcãs, né? Aí eu fui aqui, né, não sei o que é zona dos Balcãs, não sou obrigado a saber. Os Balcãs, né, ou Balcãs, ou ainda Península Balcânica, é o nome histórico e geográfico para designar a região do sudeste da Europa, que engloba Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia, Montenegro, Sérvia, o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente europeu, bem como
como partes da Croácia, Romênia e Eslovênia, beleza? Basicamente, isso que é a região dos Balcãs. E aí, em miúdos, a notícia é essa, tá, gente? Em miúdos, a notícia é essa. A França vai fechar as fronteiras, não devido à questão pandêmica, tá? Essa questão, graças a Deus, essa questão pandêmica, ela já é algo, de certa forma, ultrapassado aqui na Europa. A gente noticiou, na verdade, aqui no canal, tudo o que aconteceu durante a pandemia, tudo que se passou aqui na Europa, as dificuldades que nós tivemos, mas essa questão de pandemia é uma coisa superada aqui. Tanto é que muitas pessoas perguntam se existe alguma restrição aqui em Portugal ou em outros países da Europa quanto à vinda, né? Ah, precisa de teste, precisa de exame negativo. Não precisa de nada, tá? Não precisa de certificado de vacinação. Em nenhum lugar, praticamente, aqui está sendo exigido essas comprovações mais relacionadas à pandemia. Graças a Deus, é algo que já está controlado aqui na região, beleza? Mas aí, uma notícia desse tipo, o motivo da França é relacionado à questão de possíveis ataques terroristas e também relacionado ao aumento dos ilegais, né? Das pessoas ilegais, da imigração ilegal vinda dessa região dos Balcãs aí, dessa região do sudeste europeu, tá? Então, a pergunta que surge, será que Portugal também vai fechar? Existe um motivo para que Portugal feche? É a grande dúvida das pessoas e é isso que eu vou responder para vocês agora. A verdade é que a gente tem uma matéria aqui da SIC Notícias, que é um jornal muito renomado aqui em Portugal, uma televisão muito renomada, né? Uma emissora de TV. A ameaça terrorista em Portugal não há razões para fechar, diz o Ministério da Administração Interna. Então aqui a gente já chega respondendo que não, pessoal, tá? Não há proposta, não há possibilidade, não existem razões para que Portugal feche as suas fronteiras devido a esses problemas, tá? Aí diz aqui novamente, né, que a França vai suspender o espaço, né? E aí o ministro da Administração Interna aqui de Portugal afirma que não há razões para ponderar essa possibilidade. Deixa eu só melhorar a minha câmera aqui, que ela tá em cima aqui, né? Olha, agora melhorou. Então, o ministro da Administração Interna aqui, ele diz, né, que não há razões para ponderar essa possibilidade no quadro de Portugal, porque Portugal não enfrenta essa problemática, né? E convém que todos tenham consciência que é um conjunto de países que vivem na fronteira e nas proximidades da fronteira com a Ucrânia. É todo relacionado a essa questão aí, né? Tem a ver com a guerra, sim, com a confusão que tá tendo ali entre Rússia e Ucrânia, sim. Mas ele continua aqui, só as autoridades francesas o poderão dizer, mas não há nenhuma alteração do alerta de ameaça terrorista no quadro do espaço Schengen, afirmou José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna de Portugal. Governante que falava aos jornalistas em Badajoz, Espanha, após uma reunião com o ministro do Interior da Espanha, disse ainda que não há razões para que Portugal feche as suas fronteiras devido aos fluxos migratórios, né? Então assim, meu povo, só para fechar, o vídeo não vai ficar muito grande, é só para tranquilizar vocês. Isso é um problema específico da França devido ao fato dessa região dos Balcãs aí, as pessoas preferirem ir para essa região francesa, para a região da França. Então, tudo que fica a sudeste ali da região da Europa, né? Muitos imigrantes ilegais têm se direcionado à França. A gente sempre falou aqui que a gente falou durante a pandemia, na verdade, depois que ficou claro, depois da pandemia, desculpa, relacionada a essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que muitos imigrantes ucranianos, muitas pessoas ucranianas, nacionais ucranianos, procurariam outros países para ir. E num pensamento meio que lógico, eles provavelmente, poucos deles, apesar de Portugal ter muitos ucranianos vivendo em Portugal desde antes desse conflito, tá? Desde sempre, mas tendo a possibilidade de se direcionar a vários locais da Europa, imagino que a preferência desses refugiados seja ir para países que o poder aquisitivo, que o salário mínimo seja maior, né? Portugal seria um dos menores casos, sabe? Um dos últimos locais, não um dos últimos, mas é um local bem procurado pelos ucranianos, mas diante de outros países como a Alemanha, como França, como Espanha e Itália, que têm salários maiores do que aqui e podem, consequentemente, ter subsídios maiores, né? Em valores maiores, regalias em relação à questão desses refugiados, eles provavelmente procurariam aí países que tenham um salário maior, uma condição melhor aí para dar de vida para eles e tal. Então, levando em consideração que muitos países aqui da Europa aceitaram esses refugiados. Então, é lógico que eles vão procurar aí esses países que podem dar aí subsídios em valores maiores para eles. Lógico que muitos vieram para Portugal. Portugal tá ajudando também na medida do possível, tá fazendo aí vários programas aí de incentivo à questão de trabalho, né? Subsídio mesmo financeiro para essas famílias, mas não só dessas famílias, mas vocês viram ali que tem pessoas de vários países ali dessa região dos Balcãs aí que tem procurado a França. Por isso a França resolveu fechar a torneira, falou não vai entrar mais ninguém, tá? Independente se for para Portugal e depois vir para cá, por exemplo, que é um recurso que eles utilizavam muito, vinham para outro país e depois viajavam de voo doméstico ali ou entravam na fronteira, atravessavam a fronteira sem muito controle, né, na verdade. Então é um recurso que eles utilizavam de passar por um outro país antes de ir direto para França ou ir direto para outros países. Então a França resolveu fechar
a torneira e, por exemplo, muitas pessoas que estão aqui em Portugal têm a dúvida, poxa, se eu sair de Portugal e ir pra França, hoje, tá? Em tempos normais, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de outubro, ainda não é 1º de novembro, ou seja, ainda não tá fechada essa questão da fronteira dentro do espaço Schengen aí na França. Então, hoje, dia 28 de outubro, se eu quiser sair daqui de Portugal e ir pra França, eu não vou passar por fronteira imigratória, tá? Eu não vou passar por conferência na imigração, porque é um voo doméstico, porque o espaço Schengen ainda está funcionando, o tratado do espaço Schengen ainda está em funcionamento. A partir do dia 1º de novembro, ok? A partir do dia 1º de novembro, vai existir esse controle, então você que está em Portugal, que for pra França, tá? De avião, de carro, fronteiras terrestres, aquáticas, etc., vai passar por uma fronteira de imigração. Então, tome atenção para essas viagens relacionadas aos outros países, Espanha, Itália, Alemanha, por enquanto, continua tudo na mesma. Então, você que tá vindo do Brasil pra cá, não se preocupe, tá? Porque provavelmente vai existir sim esse controle, mas é um controle focado ali em relação ao espaço Schengen. Então, você que tá vindo do Brasil pra França, vai fazer imigração na França e depois vindo pra Portugal, não volta a fazer fronteira em Portugal, porque o fechamento da fronteira, em teoria, do espaço Schengen foi feito pela França. Então, você vai continuar fazendo imigração lá e pra Portugal você vai vir de voo doméstico, tá? Se Portugal, de repente, fechar aí também a fronteira pro espaço Schengen, pode ser que você faça duas migrações, mas por enquanto não é essa a realidade. Vamos ter mais notícias aí a partir de 1º de novembro e isso vai continuar aí até 30 de abril, né? Como eu falei, um dia depois do meu aniversário. Então, vamos aguentar, tá? Mas, respondendo, fechando a régua, Portugal não tem proposta de fechar nem pela pandemia, nem por essas outras questões aí de imigração ilegal dessa região dos Balcãs ou outros, tá bem? Então, vamos ficar tranquilo, sossega o coração, tá? Por enquanto as coisas continuam tudo na mesma, beleza? O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Vou deixar os links aqui na descrição pra você poder acessar e ler a matéria você mesmo, uma matéria um pouco maior aqui da SIC, então você pode ler aqui e tirar todas as suas dúvidas aí, mas se tranquiliza que as coisas continuam tudo certo, tá bem? Tudo certo, tudo ok. Beleza, meu povo? Deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Lembra que se você não comprou sua passagem aérea ainda, nós temos aqui a nossa agência de viagens, a Busca Voos Viagens. A gente pega na sua mão depois que você compra a passagem, te acompanha durante todo o seu processo, né, de mudança aí, o seu processo de viagem, caso você venha de férias a turismo aí, tá? A gente te acompanha, a gente tem um acompanhamento 24 horas através do WhatsApp e você comprando passagem aérea com a gente tem direito a 2 chamadas de vídeo aí de 30 minutos, onde a gente vai estar conversando e tirando suas dúvidas sobre Portugal, sobre sua viagem exclusivamente, tá? Comigo, né, com o Thiago, eu e com a Carol também, e com a sua Sabrina, né, que é minha irmã, que atende lá na agência também através do WhatsApp. Então, primeiro link na descrição aqui, o segundo link, na verdade, que o primeiro são as matérias, segundo link da descrição aqui é o link do WhatsApp da agência, clica lá ou acessa www.buscavoosviagens.com.br, beleza? Segue a gente lá no @casalbuscapé no Instagram também, que tem história todo dia, muito conteúdo pra vocês. Beleza, meu povo? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, tchau! Oh baby, now let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on with me, baby.